internautas, nós estamos de volta trazendo para você mais um assunto importante aqui no G5 Entrevista. Eu diria um assunto do momento, viu? Não se fala em outra coisa nas redes sociais, na internet e na vida. Você pode estar conhecendo agora, mas já é um assunto que vem sendo debatido aí há muito tempo no mundo. E agora ela está chegando, se popularizando e chegando até a sua casa. Nós estamos falando da inteligência artificial, a famosa IA. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o nosso entrevistado, Wesley, eu sempre erro seu nome aqui, é Wesley Matosinhos de Moura, diretor da Faculdade Senai FATESG, aqui de Goiânia. Exato. Primeiramente, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao G5 Entrevista, e eu já começo perguntando para você explicar o que é a FATESG, para quem está em casa entender do que a gente vai falar aqui hoje no nosso podcast. Legal, obrigado. Prazer estar aqui também com vocês. A FATESG é uma faculdade do Senai, a gente fica aqui em Goiânia, no setor universitário. Nós já somos uma faculdade há mais de 2 décadas. Somos uma unidade que está nesse local há quase 5 décadas, uma unidade do Senai, mas que se credenciou como faculdade há pouco mais de 2 décadas e atuamos com cursos de graduação e pós-graduação na área de tecnologia, gestão e logística, inclusive com uma graduação tecnológica na inteligência artificial. Bom, vou te chamar de Matosinhos, porque você falou que todo mundo te conhece por esse nome, né? Pelo Obrigado, agradeço, é isso mesmo, é meu sobrenome. Ou é porque o seu primeiro nome é difícil ou é porque o Matosinhos pegou mesmo? Eu costumo brincar que é porque... Matosinhos pegou, sim, mas eu costumo brincar que o primeiro nome, ele é difícil e o segundo, ele é esquisito, né? É diferente. Ele é diferente, Mas é porque pegou mesmo. Ó, nós vamos falar de IA agorinha, mas eu quero conhecer um pouco mais da FATESG. Eu quero saber que cursos tem lá, que graduação tem lá, mas que as pessoas que não forem fazer inteligência artificial possam também conhecer um pouquinho dos outros trabalhos que vocês fazem lá. Bacana. Nós temos, como eu mencionei, nós somos uma faculdade. Não quer dizer que a gente atue só no ensino superior. A gente atua também com o ensino médio integrado com a educação profissional. Então eu tenho lá ensino médio, com jogos digitais, com redes de computadores, com ciências da natureza, que são essas áreas relacionadas às formações que a indústria requer. Profissões industriais. A gente forma direcionado para profissões industriais. Além do ensino médio, eu tenho o que é característica, a essência do Senai, que é a aprendizagem industrial. Então eu tenho a aprendizagem industrial na área de logística, na área de tecnologia da informação, na área administrativa, aprendizagem industrial. E o principal, como faculdade, nós temos hoje cursos de graduação com turmas rodando. Para você ter uma ideia, eu tenho hoje mais de 600 alunos de graduação. Mais de 1.000 alunos em pós-graduação. E graduações? Que graduações? Engenharia de software, o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, o tecnólogo em logística, o tecnólogo em inteligência artificial, que inclusive é o primeiro aqui no estado, o tecnólogo em inteligência artificial, que é uma formação voltada mesmo para a área. Nós queremos formar gente para as bases da inteligência artificial. Como que ele vai criar soluções, como que ele vai desenvolver soluções para resolver problemas reais. Então precisa de um profissional formado, igual tem a pessoa formada em jornalismo, a pessoa formada em marketing, a pessoa formada em engenharia, em direito e assim por diante. Essas são as nossas graduações. E pós-graduações também na área de inteligência artificial, na área de gestão, na área de logística. Hoje eu devo ter hoje em torno de 15 cursos rodando de pós-graduação. Turmas tanto online quanto turmas presenciais. Agora vamos falar aqui da IA, que é o assunto principal do nosso tema. E eu vi que vocês lançaram o programa Mundo IA FIEG. Exato. Eu quero saber por que Mundo IA FIEG e é direcionado para que tipo de especialização? É só para a gente da indústria, para a população em geral? É para quem tem interesse? Como que funciona isso? O Mundo IA, ele é uma iniciativa da própria FIEG. É um curso? Na verdade, é um programa. É um programa. É uma iniciativa da própria FIEG. Então, eu, por exemplo, sou Senai. Eu sou um braço da FIEG. Ligado à FIEG tem SESI, Senai e eu. A presidência da FIEG, isso em 2023, falou assim, olha, nós precisamos criar uma estrutura que faça uma conexão entre esse universo da inteligência artificial, como você mesmo falou, com a realidade que as empresas, no geral, precisam. Claro, né, até respondendo um dos pontos que você levantou, é claro que a gente prioriza a indústria. O primeiro contato nosso ele é com a indústria, mas ele não é exclusivo para a indústria. Aí esse programa Mundo IA FIEG, ele é baseado em alguns vetores. Eu tenho um vetor que é de formação, então eu tenho
cursos, programas, eu mencionei aqui, graduação, pós-graduação, cursos de curta duração, relacionados à inteligência artificial para todas as áreas. Para todas as áreas. IA para o marketing, IA para a educação, IA para a indústria, IA para negócios, para todas as áreas. Tenho pós-graduações, como por exemplo Big Data e Machine Learning, e isso dentro de um braço de educação. Eu tenho um braço que é de identificar soluções no mercado. Então, existem soluções no mercado que já resolvem problemas que as indústrias já têm. Um exemplo, existe uma solução que não é especificamente uma IA aplicada, mas ela é uma IA inicial que seria a automatização de processos. Na automatização de processos, não há necessidade de você desenvolver programas para resolver problemas que a indústria, que as empresas já têm. Não, então nós identificamos soluções no mercado e trazemos essas soluções para implementar nas indústrias. E tem um terceiro vetor, um terceiro braço, que é, não tem no mercado, eu vou desenvolver IA. Então hoje, por exemplo, eu tenho soluções. Hoje, por exemplo, eu tenho programas que eu tenho braços dentro do Senai, dentro da FATESG, que cria programas para resolver problemas específicos das empresas. Então, quer dizer, vocês fazem uma análise, por exemplo, tem uma determinada empresa que tem um determinado problema, mas isso se repete em outras também. Então, vocês unem essas informações e desenvolvem um programa para solucionar aqueles problemas. Exato, exato. Não tem como, eu preciso personalizar, eu preciso customizar. E aí a gente tem uma série de vertentes. Eu tenho a vertente, por exemplo, da empresa que chega lá para mim e fala assim, olha, eu quero resolver um problema na minha organização aplicando IA. Eu vou pagar por isso. E aí a gente faz uma precificação, faz um diagnóstico, a gente chama da TI de levantamento de requisitos. Personalizado mesmo. Personalizado. Aí eu faço um diagnóstico, faço uma precificação e a empresa fala, eu vou pagar por isso. Tem empresa, e nós estamos com algumas iniciativas nesse sentido, que eu escrevo uma proposta para pleitear um recurso no edital. Então, o governo federal lançou agora no ano passado um programa chamado Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, PEBIA. Dentro desse PEBIA, existe uma série de linhas de fomento para aplicar recurso para desenvolvimento de inteligência artificial nas empresas. Quaisquer empresas, de todos os ramos. O que é a proposta? O PEBIA, Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Como que nós podemos fazer uma virada na tecnologia, nessa transformação digital das empresas, para que elas tenham a IA aplicada de fato nos seus processos. Então, a gente ajuda a empresa, sem custo para a empresa, a escrever esse projeto e pleitear um recurso. FINEP, por exemplo, financiadora de estudos e projetos, que é do governo federal. FAPEG, quando abre edital para projetos, igual abriu recentemente no segundo semestre do ano passado agora, o Tecnova 3. Outros editais, da própria FIEG nós temos, no próprio FIEG com Sebrae, FIEG com CNI e assim por diante. Agora, é difícil a gente falar sobre essa inteligência artificial e não falar sobre a questão de desemprego, porque você está falando, a empresa tem um problema, porque antigamente o que se fazia? Tem um problema, eu contrato um especialista para poder fazer esse trabalho para mim, para ele poder resolver a minha questão. Junto com o programa, a gente não tem mais esse problema, você tem um programa ali que vai solucionar. Qual que é a sua visão em relação ao desemprego que a IA vai causar? Você acha que vai causar mais desemprego ou vai aumentar a possibilidade de emprego desde que as pessoas se qualifiquem? Esse é o receio que muitas pessoas, talvez a quase totalidade, tem. Espera aí, vai provocar desemprego? A minha resposta é padrão. E aí eu até costumo dizer assim, nós já passamos por isso. Nós já passamos por outras revoluções industriais. A Revolução Industrial, embora ela seja classificada como Revolução Industrial, ela traz transformações para além da indústria. A primeira Revolução Industrial que nós tivemos foi a da indústria a vapor, da máquina a vapor. Pessoas ficaram desempregadas ou pessoas tiveram que fazer uma realocação da sua atividade. O que eu gosto de usar como exemplo? Aquele profissional que ficava ali cuidando dos animais, que era predominantemente uma tração animal, ele precisou aprender, por exemplo, a jogar carvão na máquina, a fazer uma manutenção na máquina. O que a gente costuma dizer? Aí eu vou para a segunda revolução, é da eletricidade, idem. Terceira revolução, é da microeletrônica, idem. Agora na quarta revolução industrial, que eu tenho uma série de tecnologias habilitadoras, computação em nuvem, Big Data, Data Analytics, IoT, e a IA como uma das tecnologias habilitadoras dessa quarta revolução. O que vai acontecer? E respondendo você, gerar desemprego
eu não chego a dizer que vai gerar desemprego, porque as estatísticas dizem, por exemplo, vai eliminar 40 mil postos de trabalho, mas vai criar 70 mil outros novos postos de trabalho. Eu entrei numa discussão com uma pessoa sobre essa questão de tecnologia, inclusive foi com esse rapaz aqui. Uhum. Eu falei pra ele, a gente tava discutindo isso, aí eu falei assim, cara, mas não tem desemprego porque gera muito mais emprego. Por exemplo, vamos colocar aqui, a época das plataformas de serviço de viagem privado, né? A Uber, 99, enfim, chegou. Aquela movimentação dos taxistas para que não deixassem implantar o aplicativo. Hoje os taxistas já estão no aplicativo também. E muitas pessoas que ficaram desempregadas têm essa renda alternativa agora, que é fazer o serviço de viagem privada de uma forma mais tranquila. Porque antigamente, para você conseguir ser taxista, você tinha que desembolsar uma grana muito alta para poder ficar num ponto de táxi ali, ou ter o próprio ponto. Chegava 2, 3 milhões um ponto de táxi. Hoje não é mais isso. Então, assim, olha o quanto de oportunidade que gerou de renda apenas com uma tecnologia, que é a plataforma de viagem privada. Então, provavelmente a IA deve abrir novos postos, mas as pessoas precisam se qualificar, senão realmente ficam desempregadas. Como aconteceu em todas as outras revoluções, e aí eu costumo dizer, já passamos por isso. Como aconteceu em todas as outras revoluções, o que as pessoas precisam fazer? Precisam se preparar. Tem circulado uma fala aí em várias mídias, em várias pessoas já reproduziram essa fala, nem sei te dizer especificamente qual é a origem dela, mas que as pessoas vão perder emprego? Vão perder emprego para quem usa IA. Exatamente. Então, se a pessoa usa IA, ele não vai perder o emprego. E nós chegamos num ponto em que é inevitável, nós não temos como voltar mais. Nós usamos isso para tudo, nós já usamos no nosso dia a dia. Ou a gente acha que aquela recomendação de conteúdo que aparece na nossa timeline já não é uma IA personalizando um conteúdo de acordo com a minha preferência. O detalhe é que a gente não sabe que aquilo ali já está acontecendo com a gente. Quando você faz uma pesquisa em qualquer dispositivo, seja no smartphone, seja no computador, seja por áudio, seja por texto, daqui a pouco você começa a ser impactado por mídia daquilo ali, daquele conteúdo que você pesquisou. Isso é IA. Quando você está lá numa plataforma de streaming assistindo um vídeo, começa a aparecer alguns vídeos para você. Lá na plataforma de áudios, de músicas, começam a aparecer algumas recomendações para você. Aquilo ali é IA que está rodando por trás. A diferença é porque as pessoas estão usando. Então, na verdade, a IA já está fazendo parte da nossa vida há muitos anos. Há muitos anos. E você até traz um tema interessante, que a IA não é um assunto recente. As primeiras referências, para você ter uma ideia, esse avanço da IA generativa, esse boom da IA generativa, que a gente pega as ferramentas mais conhecidas, Gemini, ChatGPT, Claude e outras, essas de texto principalmente, né? Texto, imagem, áudio, elas usam muito um conceito da informática, da inteligência artificial, que é redes neurais artificiais. O primeiro neurônio artificial das redes neurais artificiais, ele foi concebido em 1943. Olha só. 1943. Em 1950, um dos pais da inteligência artificial, Alan Turing, 1950, ele fez o primeiro teste, que é o clássico na computação. Todo mundo que faz um curso de computação, ciência da computação, sistema de informação, tecnólogo em IA, tecnólogo em análise de desenvolvimento de sistemas, engenharia de software, ele passa por esse teste de Turing. Ele passa por esse conceito do teste de Turing, que é a primeira referência a uma máquina inteligente, 1950. Então, em 1950 já se falava em inteligência artificial. Na década de 50, ali meados de 50, 54, 55, foi quando surgiu o termo inteligência artificial. Em um evento acadêmico, precisavam classificar, precisavam falar como é que nós vamos chamar esse neurônio artificial, essa máquina inteligente, essa máquina que pensa, vamos chamar de inteligência artificial. Desde a década de 50. Claro que naquela época eles não tinham, era mais uma concepção matemática, uma concepção algorítmica, vamos dizer assim. E isso, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, com o poder computacional, isso foi se tornando mais comum na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, as pessoas não vão perder emprego. Como você falou bem, as pessoas precisam se qualificar. E aí está um exemplo, a própria FIEG, o Mundo IA FIEG. Eu tenho um dos braços, um dos meus vetores é qualificação. Eu tenho graduação em IA, eu tenho pós-graduação em IA, eu tenho curso de curta duração em IA. Isso eu estou falando do braço de qualificação. E para as empresas que querem transformar o seu processo? Eu tenho um braço que é de
desenvolver soluções, aplicar soluções. Exatamente, isso é o assunto do nosso próximo tema. Como está a procura das empresas? As empresas estão buscando se informar mais, entender melhor o que é o IA? Porque, por exemplo, a gente estava falando que tudo hoje tem inteligência artificial. Quem está no campo, por exemplo, colhendo soja, algodão, milho, já trabalha com a inteligência artificial, porque as máquinas praticamente já fazem um grande trabalho sozinha, né? Só com a inteligência da tecnologia. As empresas estão tendo dificuldades, primeiro, para implementar esses programas de inteligência artificial dentro ali dos seus setores e de encontrar profissionais? Sim, a gente tem tido uma procura boa. As empresas, elas estão ansiosas por aplicar inteligência artificial. Elas estão ansiosas, elas querem. As empresas não querem perder, elas não querem estar fora do movimento. Então, elas têm procurado muito a gente, estão ansiosas. Um ponto de atenção que a gente tem sempre falado para as empresas, todos têm procurado, e você tem razão, em todas as áreas nós temos. Eu vou entrar daqui a pouco no exemplo do campo, que nós temos uma iniciativa chamada de Agro-IA também, FIEG, em todas as áreas. Mas o que as empresas precisam ter consciência? A IA não é um passe de mágica. Não é você falar assim, não, eu quero usar IA, a partir de amanhã eu estou usando IA. Talvez você esteja usando na parte do seu escritório para poder revisar um documento, elaborar um documento, redigir um e-mail, resumir um documento, fazer destaque de alguns pontos-chave. Sim, nessa parte de escritório, sim. Mas quando eu vou falar de um processo industrial, de automatizar uma planta, de identificar, por exemplo, assim, olha, será que eu consigo fazer uma previsão de quando é que uma máquina vai parar, monitorando, por exemplo, vibração do motor, temperatura do motor, ruído do motor. Será que eu consigo fazer uma previsão como essa? Consigo. A IA permite fazer isso, só que isso não é simplesmente você chegar lá, instalar um software e começar a usar. Eu preciso instalar a sensorização. Então ela faz um processo preventivo. Ela faz um processo preventivo. Exatamente. Ela vai indicar para mim, chega a ser preditiva. Ela vai dizer assim, olha, daqui tantas horas há o risco desse motor, dessa máquina parar. Por quê? Porque ela tem dados ali, olha, um motor em funcionamento normal, ele vibra com tal intensidade, ele aquece até tal temperatura, ele faz um ruído com tal característica. Isso tudo são coisas que a gente vai aprender. E gera uma economia para o empresário, porque às vezes quando uma máquina quebra uma peça, acaba danificando outra, porque aquela peça ali que é uma engrenagem parou. Então, quer dizer, você já vai lá, faz o trabalho, faz o processo, evita que outras peças também estraguem. No caso de um carro, por exemplo, que todo mundo usa, né? Sim, evita que outras peças estraguem, evita que a máquina pare. Imagina uma máquina parada e o seu processo sem produção. O pessoal que tem carro, por exemplo, tem carro que não tem mais step, né? Isso já vem há um bom tempo. Então, assim, quando fura o pneu, por exemplo, você já é avisado lá no painel, o pneu continua rodando, mas já avisa que está furado. Então, que você precisa parar para poder consertar. Isso é inteligência artificial. Isso é tecnologia. Talvez especificamente não chega a ser um grau avançado de inteligência artificial, mas é um tipo de monitoramento. Que é o caso da máquina que você está falando aí. Que é um tipo de monitoramento. A máquina identifica, ela sinaliza, com esse sinal, aí ela começa a tomar algumas decisões. E eu tenho vários níveis de inteligência artificial. Chega a ser um nível de inteligência, por quê? Porque ele está começando a fazer uma identificação de um problema. Mas é só a pontinha da inteligência, né? É um primeiro passo. Exatamente, é um início de inteligência artificial. Mas a IA está presente em muitas outras áreas. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai para a nossa região sudoeste, Goiás é muito forte na indústria do agro, no movimento do agro, o que nós temos percebido? Imagina aqueles silos de armazenamento de grãos. Toneladas de grãos armazenados ali. Aquilo ali requer uma temperatura, uma umidade, requer um tipo de ventilação próprio para você garantir o valor que aquele grão tem e evitar que você perca. Por quê? Pode acontecer de ele perder valor porque a umidade está acima do ideal. E o que as pessoas fazem? Tem um operador que vai lá e liga a máquina, liga o aquecedor. Olha, eu preciso agora de ventilar ar mais quente. Aí um operador vai lá, liga a máquina para ventilar ar e liga o aquecedor para aquecer o ar. O que eu posso fazer com o monitoramento com o IA? A IA ela pode monitorar, espera aí, o grau, sensorizo, eu preciso sensorizar, então durante toda a extensão do silo eu vou sensorizar. Eu vou captar temperatura, umidade, circulação de ar, vou captar uma série de sinais, tanto internos quanto externos. O ambiente externo está mais chuvoso, igual nós estamos agora em janeiro. Aí ele vai falar assim, olha, para manter a temperatura ideal são
tantos graus. A umidade ideal é tantos por cento. Aí ele vai falar assim, eu preciso agora injetar um ar com a temperatura Y e com a intensidade X para que ele consiga chegar até tal altura dentro do silo. A IA vai começar a regular o equipamento. Como você falou, daqui a pouco, o que seria uma inteligência artificial, pensando nesse exemplo do carro? Ela vai sinalizar para você, ela vai começar já a fazer pesquisas. Olha, o próximo ponto de borracharia é daqui a tantos quilômetros. Olha, tem um ponto de manutenção aberto em tal local. Tem um posto ou um hotel que você pode parar e pedir um socorro em tal ponto. Aí você começa a inserir elementos de inteligência artificial que é como aquelas decisões, aqueles movimentos que seriam, aquelas ações que seriam tomadas por um humano, elas passam a ser inferidas por uma máquina. Entendi. Agora, a questão eu fiz uma outra pergunta junto com essa aí, que é a questão da oportunidade de trabalho para as pessoas. As empresas estão tendo dificuldades de encontrar esse tipo de profissional? Sim, é um profissional muito disputado. Nós não podemos deixar de reconhecer, por exemplo, as nossas pratas da casa, como, por exemplo, a própria Universidade Federal, que é um centro de uma referência em inteligência artificial na América Latina, a própria Universidade Federal, e claro que são parceiros nossos, a gente tem uma proximidade grande com os professores que coordenam essas iniciativas, e o que nós vemos hoje, esses profissionais eles estão sendo leiloados. É mesmo? Leiloados. Então, os alunos... A disputa está grande, então. A disputa está grande. Os alunos saem da graduação ganhando muito dinheiro mesmo. Por quê? Porque é uma tecnologia emergente, é uma tecnologia nova, que, assim... Como eu mencionei, ela não é nova historicamente, mas ela está agora vindo para a massa, alcançando a massa, para a população. Geral é nova. Exato. Então é uma tecnologia emergente, vamos dizer assim, em termos de aplicabilidade, e poucas pessoas detêm o domínio. Então hoje, as empresas elas não estão conseguindo fazer o que elas querem, porque não conseguem encontrar profissional, porque os profissionais que dão conta de fazer o serviço, eles estão sobrecarregados de atividade. Trabalhando, envolvidos em projetos que demandam 60 horas por semana ou mais, esses profissionais, porque são 3, 4, 5, 6, 7 projetos diferentes que cada um está envolvido. Então, está assim uma procura muito grande, o que demonstra uma oportunidade para quem está buscando capacitação, para quem está buscando se preparar, se qualificar, para quem está buscando entender como é que a ferramenta utiliza. Até para quem quer empreender, que pode montar uma empresa, uma agência só formada em inteligência artificial, que é para prestar serviço também para essas grandes empresas que precisam, né? Sim, muito. Para quem quer empreender, é um oceano azul. É um oceano azul para quem quer empreender. Tem muita oportunidade. E como você mesmo falou, e eu comentei um pouco sobre, as empresas estão ávidas. As empresas querem demais, em todos os níveis, da micro à grande empresa. Do microempresário ali, daquele empresário que trabalha muitas vezes ele mais 1, 2, 3 colaboradores, 3 funcionários, até a grande empresa, eles estão buscando. Então tem muita oportunidade para empreendedores na área de aplicação de tecnologia. Você consegue, Matosinhos, me dar aí exemplos de empresas que implementaram a IA e que estão sendo aí sinônimos de sucesso? Sim, é possível. Vou falar do próprio Senai, da própria FATESG. Eu trouxe aqui, por exemplo, a referência de nós escrevermos projetos para pleitear recurso para desenvolver solução. Vou te dar um exemplo de uma empresa que a gente está agora num processo de desenvolvimento de uma solução para eles. O que é o objetivo? É uma empresa do setor industrial que acaba atuando aqui na nossa região, que trabalha no setor de reparação automotiva. Aí ela fornece sistemas para empresas que fornecem peças para centros de reparação automotiva. Por exemplo, ela está otimizando o tempo com a gestão do estoque utilizando inteligência artificial. O que eu consigo fazer? O que nós fazemos? Eu faço uma consulta, mando um áudio lá e falo assim para a minha IA, olha, eu quero saber qual que é a peça que está com a maior rotatividade nos últimos 6 meses. Então eu consigo fazer uma gestão eficiente do meu estoque, usando inteligência artificial, avaliando o histórico de dados que eu tenho dentro do meu almoxarifado. E evita gastos desnecessários com peças. Dinheiro parado, né? Com peças estocadas. Vendo saída. Exatamente. Esse é um exemplo de uma empresa. Estamos com uma outra empresa agora na área ambiental, análise de descarte de resíduo.
análise de descarte de resíduo. Então, o que é o objetivo do sistema? O sistema é como é que nós vamos fazer para conseguir fazer uma gestão eficiente da quantidade de resíduos que a empresa descarta, porque é uma empresa que precisa descartar resíduos, para que ela não fique lá com um estoque, com um volume de resíduos, causando impacto ambiental, e faça daquilo dinheiro. Conecte com o fornecedor, conecte com logística reversa, conecte com quem compra aquele tipo de material. É um outro exemplo de inteligência artificial que nós estamos desenvolvendo nesse momento, para resolver problema de empresa. Estou trazendo aqui 2 empresas que nós estamos desenvolvendo nesse momento. Falando de outras empresas que já utilizam no dia a dia, na parte de escritório. Hoje, quando eu falo, por exemplo, da IA generativa, existem diversas pesquisas, se você googar aí na primeira página que vai aparecer, 14% de ganho de eficiência em produtividade por uso da inteligência artificial. E eu te dou alguns exemplos simples. Aqueles momentos que nós temos, por exemplo, brainstorm. Eu preciso trocar uma ideia, eu vou reunir ali um grupo de profissionais para a gente poder pensar em soluções para um determinado problema. Imagine quantas horas de reunião, quantas pessoas envolvidas, o valor de cada hora dessas pessoas envolvidas ali, para você criar alguns insights, para depois vocês avaliarem, ou você avaliar, supondo que você seja o líder daquela tarefa, você avaliar e selecionar ali quais seriam as melhores saídas. Isso você faz em fração de segundos usando, por exemplo, uma IA generativa. Me dê aqui uma meia dúzia, me dê aqui 5 exemplos de solução para o problema tal, considerando um contexto tal, considerando a realidade tal, na empresa tal, no setor tal. Ele traz para mim. Eu não estou descartando as horas das pessoas que seriam envolvidas naquele projeto. Eu já vou chegar agora numa reunião, enquanto eu consumiria ali 2, 3 horas para fazer aquela reunião, eu vou fazer em meia hora. Então, veja o ganho de eficiência que eu já tive com relação a a aplicação desse processo. E nós temos feito isso. Eu vou para dentro da empresa, eu faço um mapeamento de processo com a empresa, eu falo assim, olha, nesse processo aqui você consegue usar IA generativa, como, por exemplo, o ChatGPT. Aí eu recomendo, olha, é melhor você comprar a licença tal do ChatGPT, porque aqui você tem um resguardo com relação ao sigilo da informação, você tem a garantia de que ele não vai utilizar os seus dados para treinar a rede e com isso não corre risco de vazar algum tipo de informação que você não queira que vaze. Eu estou te falando aqui de exemplos do dia a dia. Sala de aula, por exemplo, a pessoa tem ali um tempo para poder elaborar, e nós fazemos isso com os nossos professores. Professor, por exemplo, ele tem um tempo para elaborar aula, elaborar plano de aula, elaborar conteúdo, elaborar atividade, elaborar exercício. Isso tudo ele pode fazer usando inteligência artificial. Vejam que eu estou falando de A a Z. Uma grande empresa aqui no sul do estado, ela tem procurado a gente também para desenvolvimento, mais voltado para a área agro, desenvolvimento no armazenamento, monitoramento e armazenamento de grãos usando inteligência artificial. São casos que eu estou te trazendo assim do dia a dia, nesse curto período de tempo que nós temos trabalhado ativamente com a IA, que é desde 2023 até agora. Nesse curto período de tempo. Eu estou falando de trabalhado ativamente porque a proposta do mundo IAFIEG, o conceito mundo IAFIEG, ele é dessa época. Mas nós trabalhamos com cursos na área de inteligência artificial, para você ter uma ideia. A minha pós-graduação de inteligência artificial é de 2019. A minha pós-graduação. Então, em 2019, eu já estava ofertando uma pós-graduação em inteligência artificial. Aqui, em Goiânia, na Faculdade Senai FATESG. Você falou também de cursos rápidos. Você falou, minha faculdade é de 2019. A gente sabe que a tecnologia está mudando numa velocidade, evoluindo, né, numa velocidade muito rápida. Então, quem fez, por exemplo, uma pós-graduação em 2019 e agora fala assim, não, já surgiram mais coisas, eu preciso aprimorar. Vocês também têm uns cursos rápidos lá que você consegue fazer em poucas horas e se atualizar sobre novos programas, sobre novos desafios, o que vem aí pela frente. É um passo a mais que o trabalhador pode dar já para se especializar, porque agora você tem que manter também uma atualização do que foi a sua pós-graduação. Que tipo de curso você tem lá na FATESG? Hoje nós vivemos na geração do lifelong learning, né? Então nós temos que aprender ao longo da vida. Acabou aquela história de você estudar para ter uma profissão a vida toda. No banco de escola, né? De faculdade. Não. Isso mudou. Agora nós estudamos a vida toda para ter uma profissão ou para exercer a nossa atividade. Ou profissão que nem existe ainda, Profissões que nem existem ainda, exatamente. Ou profissões que nem existem ainda. Falamos muito isso mesmo dentro do SESI Senai, falamos muito isso.
A primeira recomendação que eu dou, nós temos um portal que é o Mundo IA FIEG, senaigoias.com.br/Mundo IA Está vendo FIEG. aí embaixo aí na sua tela. Mundo-IA-FIEG. Lá nós concentramos todas as iniciativas de IA, de curso, de consultoria, de serviços, de contato para edital, contato para escrever projetos, contato para fazer um diagnóstico da empresa para a pessoa, se ela quiser desenvolver uma solução personalizada para a sua empresa. Esse é um exemplo, esse é um ponto onde nós concentramos tudo. Esse é um caminho. E aí, respondendo, curso. Eu tenho um curso lá de... a pessoa, o que eu quero dizer? Quando ela faz uma pós-graduação como essa, quando ela faz um curso como esse, no exemplo que eu trouxe, a pessoa fez a pós-graduação lá em 2019, concluiu lá no início de 2020, uma pós-graduação em inteligência artificial. E aí, inclusive, nós temos lá um laboratório, nós chamamos de laboratório de inteligência artificial, porque é um supercomputador com um processamento, o que nós fazemos em horas num computador comum, nós fazemos em segundos lá nesse supercomputador, que é o nosso laboratório de IA. Essa pessoa, ela teve contato com tecnologia, ela teve contato com assuntos. Então, ela já tem uma autonomia para começar a buscar e ela mesma começa a nos procurar. Então, lá eu tenho curso de IA para programadores. A pessoa, ele é um expert, ele é um programador. Ele quer aplicar IA nas soluções que ele tem. IA para programadores. Eu tenho solução IA para negócios. Eu tenho solução IA para educação. Eu tenho IA para marketing. IA para o direito. E eu te digo, a inteligência artificial ela pode ser aplicada para qualquer área. Eu tenho programas de 4 horas, de 8 horas, de 20 horas, de 40 horas, de 80 horas, de 160 horas, até a graduação, que são 2.000 horas, ou até uma pós-graduação, que são em torno de 400 horas, 360 a 400 horas. Isso tudo são cursos que a pessoa pode buscar para se aperfeiçoar. E mais um detalhe, esses programas que nós colocamos no ar, eles vão sendo atualizados constantemente. Eu preciso, o curso já obsoletou. Eu vou tirar aquele curso do ar, gravar um novo conteúdo e colocar naquele conteúdo, se é um curso online. Se é um curso presencial, o professor, no momento da aula presencial, ele já vai atualizar o conteúdo. E uma característica que o Senai tem, eu acho que isso é de conhecimento geral, é que os nossos professores, eles são muito, os nossos docentes, os nossos instrutores, eles são muito atuantes no mercado. Então, eles têm a experiência de sala de aula, que é muito importante, a gente precisa dessa experiência de sala de aula, e também tem a experiência de mercado, que é como é que está acontecendo na vida real. Ou seja, teoria e prática juntos. Teoria e prática juntos. A nossa filosofia é hands-on, é mão na massa. Agora, tem uma pergunta que não quer calar e quem está nos acompanhando com certeza está fazendo. Quanto isso vai custar? No Senai é tudo muito barato. No Senai é tudo muito barato. Qual que é a média de valor para se fazer um curso? Do menor para o maior? Fala pra gente. Eu sugiro procurar o nosso site, senaigoias.com.br. E negocie. Converse com a gente, mas eu tenho programas super acessíveis. O que você tem mais barato lá? Só pra gente dar um gostinho aqui. Por exemplo, eu tenho programas lá a partir de R$299. Olha aí. Pra quem é pequeno e tá começando... R$299. É muito barato. Estou falando de IA. IA. Então, programas a partir de R$299. A pessoa quer fazer uma graduação, que inclusive eu estou com o vestibular aberto nesse momento, graduação com um preço super competitivo. Super competitivo. Você vai fazer graduação lá pagando R$700 por mês, numa graduação, numa tecnologia que é emergente. Que vai te gerar uma renda muito, muito maior. Né? Garantia de emprego. Os nossos alunos no primeiro período já estão empregados. No primeiro período, não sei se alguém, em algum momento, num Google da vida já tem identificado aí, 92% dos nossos alunos de graduação já saem da graduação empregados. 92%. É muito alto. É muito alto. E eu ouso dizer que esses 8% são pessoas que optaram por seguir uma carreira de pesquisa, de estudo, ou dar uma pausa, ou estar fazendo uma transição. Ouso dizer, 92% saem empregados. Já que você está falando 92% saem empregados, eu queria fazer uma outra pergunta. Talvez você não consiga me responder, mas eu acredito que sim. Qual que é a média salarial para um profissional de IA? Essa média salarial, ela varia muito de acordo do porte da responsabilidade que ele está. Eu vou te dar alguns exemplos. Esse pessoal que está saindo da graduação agora... Recém-formado.
Nós estamos falando de pessoas saindo ganhando mais de 10 mil reais. Inicial, gente, isso aí é inicial. Inicial. Quem está saindo agora recebe um salário inicial. Eu não vou falar especificamente do exemplo da nossa faculdade, mas na Universidade Federal, a primeira turma do bacharelado em inteligência artificial que formou agora há pouco mais de um ano, saíram ganhando em torno de 20 mil reais. Saíram da faculdade ganhando em torno de 20 mil reais. Olha aí, você que vai começar agora, está procurando aí um curso, ainda não sabe o que vai fazer, tá aqui um bom exemplo. E eu estou falando aqui de contratos CLT. Eu não estou falando de empreendedorismo. Na carteira ali. CLT. Se a pessoa estiver falando de empreendedor, se eu for falar de empreendedor, aquela pessoa que ganha proporcional ao tempo que ela investe, ao tempo que ela trabalha, estou falando de ganhos muito maiores, muito superiores a isso. Vamos falar agora de funcionários no nível de analista. Nós estamos falando de pessoas que já iniciam ganhando 4, 5 mil reais durante a formação. Durante a formação. Ele nem formou, ele tá nem melhor gravou. do que curso de medicina, né? Não sei se é melhor do que o curso de medicina, porque eles ganham muito bem também, né? Mas a faixa é essa daí. Eles ganham muito bem. A faixa é essa daí. Mas por que nós estamos falando isso? Isso está na mídia. Os cursos de TI hoje nas universidades públicas são tão ou mais concorridos que os cursos de medicina. Gente, você que está aí estudando para fazer concurso, tá aí se matando, nem dormindo à noite para fazer concurso, para poder ganhar um bom salário, preste atenção nessa oportunidade aqui. Talvez você esteja focando no lugar errado. Não estou dizendo que concurso não seja bom, excelente. Exato. Mas às vezes você consegue ter o mesmo salário com uma profissão que você só precisa ir se atualizando ao longo do tempo e já começar faturando uma boa grana. Quer dizer, você está estudando e ganhando um bom salário, porque um salário inicial de 5 mil reais, para quem está começando no mercado, é um bom salário inicial. É um ótimo salário, e eu estou falando de pessoas que estão fazendo a sua graduação. Que estão se formando, né? Se formando. E claro que isso varia. Tem empresas que a pessoa ganha menos, tem empresas que a pessoa ganha mais, tem empresas que a pessoa ganha muito mais. E o principal, você já umas 2 ou 3 vezes você tocou nesse assunto aqui, e eu tenho percebido isso, essa geração que é posterior à minha geração, é uma geração de empreendedores. O pessoal gosta. É uma geração de empreendedores. A ideia do CLT, a ideia do emprego não vai perdurar. Por quê? Porque é uma geração de empreendedores. E eu digo que dá resultado. Eu tenho visto os alunos na própria graduação participam de hackathons, participam de ideatons, participam de torneios e ganham prêmios e ganham recurso para impulsionar a ideia deles e vão fazendo disso um negócio e daqui a pouco eles viram essas grandes figuras do mercado. Você falou de CLT, é engraçado, porque me veio aqui a cabeça, Matosinhos, que assim, daqui a um tempo as empresas, por exemplo, na minha empresa ou em outras empresas, nós vamos ter que fazer tudo terceirizado, né? Porque as pessoas querem empreender, então assim, uma monta uma empresa que presta serviço de IA, outra monta uma empresa que presta serviço de limpeza, e as próprias pessoas que são os empresários, às vezes elas mesmas vão lá colocar a mão na massa para fazer o negócio dar certo. Então assim, realmente há uma mudança de mentalidade e as pessoas preferem fazer isso porque aumenta o faturamento, né? Temos aí já o MEI, que facilita bastante a questão de imposto, de tributação. Agora, com a tecnologia, daqui a um tempo não vai precisar mais de gente limpando. Você compra os aparelhos. Olha, já tem um robozinho maravilhoso em casa lá que já faz, que já varre a casa inteira, aí só vem passando um pano, né? Que já deixa a casa completamente limpa. Eu tenho cachorro, por exemplo, é muito pelo no chão. Então, o motorzinho vai lá, o robozinho vai lá sozinho, inteligência artificial, acredito eu. Com certeza. Vai lá sozinho, limpa, depois volta, ele carrega sozinho, depois ele volta, tem os horários que ele vai, passa na casa tirando aquele pó, aquela sujeira superficial. Então, assim, daqui a um tempo não vai precisar mais ninguém limpar chão. Você monta uma empresa, compra os equipamentos e instala nas casas. Eu diria que vai precisar de menos pessoas. Talvez nós não vamos eliminar todas as pessoas que trabalham nesse tipo de serviço, mas nós teremos menos pessoas fazendo esse serviço. Por quê? Porque ele está operando máquinas, operando dispositivos, operando tecnologia que realiza aquela atividade. E mais gente empreendendo. E quero deixar claro que nós não estamos falando aqui de fim do trabalho, fim do trabalho CLT. Não.
Nós entendemos que atividades que são da própria natureza e da essência da empresa, elas precisam realmente ser com vínculo trabalhista. Sempre vai ter um humano ali fazendo. Não, e eu estou falando do próprio vínculo mesmo. Vai ter um humano, sempre vai ter um humano gerenciando, tomando a última decisão. Sempre vai ter um humano. Referendando as decisões. Referendando as decisões. Mas o que eu quero dizer é que nas atividades essenciais eu vou ter uma pessoa CLT sempre trabalhando ali. O que nós estamos querendo dizer é que para as atividades que não são da própria natureza do funcionamento ou da operação da empresa, essas atividades todas serão realizadas por terceiros. Você falou conservação e limpeza, você falou de transformação digital da empresa, de desenvolvimento de solução para implementar uma solução de IA dentro da empresa, que é o caso que eu faço como Senai dentro da empresa. São exemplos que eu te trago aqui. Agora, quando eu falo de vínculos, uma pessoa que é uma recepcionista, ela vai estar contratada ali. Uma pessoa que é um administrador, ele vai estar contratado ali. Uma pessoa que é um analista que toma conta de uma determinada atividade, ele vai estar contratado. Então, não estamos falando de precarização do trabalho do emprego. De jeito nenhum. Acho que a gente está falando de melhoria, né? Melhoria. Qualidade de vida. Qualidade de vida, melhores ganhos, mais autonomia, maior eficiência, como você mesmo trouxe aqui. E o principal, você falou uma expressão aqui, que referendando, em todas as áreas. Nós vemos aí diversas mídias divulgando o próprio Poder Judiciário com o uso da inteligência artificial. Quem vai referendar? É uma pessoa. O juiz, né? É o juiz, é o magistrado que vai ter lá, um técnico, que vai avaliar, vai ter um técnico que vai auxiliar, que vai operar. Na medicina, vai ter um médico, vai ter lá um radiologista que vai assinar o relatório, que vai assinar o resultado que veio da análise da IA. O que a IA vai fazer? A IA vai potencializar os nossos sentidos. Eu tenho usado um exemplo, até recentemente fazendo uma pesquisa para fazer uma apresentação. É impressionante. Na década de 40, a expectativa de vida do brasileiro era de 45 anos. Eu sempre lembro desse histórico. Isso é Gente, 1940 é bem ali. 1940 é bem ali. Nós falamos de 45 anos. Eu já estaria morto. Não, eu já estaria morto. E hoje 45 é o nosso auge, né? Hoje a expectativa de vida no Brasil, mesmo pós-pandemia, que nesse índice foi puxado para baixo, é acima de 70 anos a expectativa de vida do brasileiro. O que é isso? Isso é tecnologia. E dentre essas várias tecnologias é IA. É a IA ajudando a gente a trabalhar menos, ou melhor, trabalhar com mais eficiência, ter mais qualidade de vida, ganhar mais tempo, ter mais qualidade de vida, não ficar fazendo atividades operacionais. Não ficar fazendo atividades operacionais. Não quer, aí entra o dilema, né? Mas vai prejudicar o desenvolvimento intelectual das pessoas. Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu vou continuar ali exercitando, pesquisando, perguntando. De acordo com as perguntas que eu faço, eu vou ter respostas boas ou ruins. Às vezes eu acho que é até o contrário, porque para você se destacar, você vai precisar se especializar. Não tem como, por exemplo, o caso da IA. Você precisa de um emprego, você quer ganhar melhor, você vai ter que sentar num banco de universidade de novo, ou fazer cursos para aprimorar, mas você vai ter que estudar. Então, o mercado vai exigir isso, entende? O mercado vai exigir. E vamos voltar à sua primeira pergunta, né? Ou lá nas primeiras perguntas. As pessoas vão perder emprego? Quem não estiver preparado, quem não se adaptar, quem não buscar, quem não quiser se atualizar, essas pessoas correm risco de perder emprego ou de serem deslocadas para um emprego um pouco menos valorizado. Subempregos, né? Que a gente então ela corre esse risco, essa pessoa. Mas quem está em movimento, quem está buscando, quem quer, quem está buscando oportunidade, olha, e tem coisa demais gratuita. Tem conteúdo demais gratuito. Sugiro, acesse lá o próprio site do Senai, que você vai ver, tem programas gratuitos lá de qualificação, na área de tecnologia. Na área de tecnologia. O que é o importante? As pessoas têm que estar em movimento. Falando para o empresário, eu sempre repito essa fala, não tenha medo, tenha coragem de arriscar e colocar tecnologia na sua empresa, porque a gente tem aquele receio de, não, vou colocar isso aqui num time que está ganhando, vou colocar isso aqui num processo que está funcionando. Não tenha medo, dê o salto da transformação digital, comece o processo de transformação digital. Lembrando que é uma jornada, Eu começo com uma organização de processos,
Eu começo com a automatização de alguns processos e eu começo com a tomada de decisão ou com a inferência por inteligência artificial de determinadas decisões, determinados processos. E tem coisas que vão se naturalizando. A gente está chegando no final já e é um assunto muito interessante que vai aguçando. Aí eu começo a lembrar do passado, da nossa época lá. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe falava assim, olha, você tem que fazer curso de datilografia, senão não vai conseguir emprego. Datilografia era uma máquina de escrever. Você fazia um curso, era caro para você fazer esse curso, só para você aprender a escrever na máquina de datilografia. Aí nesse meio período, tinha ali por média de 13, 14 anos, tem que fazer informática, porque senão você não vai ter oportunidade de emprego, que era um bicho de 7 cabeças. O computador, quando chegou, popularizou, falou, não, você tem que fazer, senão você não vai ter oportunidade de emprego. Aí você fez. Mas isso foi tão natural. Hoje em dia ninguém cobra mais. Para você ir antigamente no emprego, você tinha que levar o certificado da universidade de informática que você fez, que você sabia mexer. Hoje ninguém pede isso mais, porque as pessoas já nascem tendo acesso a isso. E é natural. Então, eu acredito que a IA também, depois de muitos anos, ela vai passar a ser parte da nossa vida, então as pessoas também já vão crescer dentro desse mundo, como as crianças hoje de 4, 5 anos já mexem no celular. Exato. Eu tenho uma coisa muito impressionante que eu quero deixar aqui, um relato interessante, de uma sobrinha minha que hoje tem 18 anos. Ela veio trabalhar comigo e ela nunca tinha tido acesso a um computador, você acredita? Curioso. Ela não sabia mexer num computador. Curioso. Só no celular. No celular. No tablet e no celular. No computador ela não sabia. Interessante. São os natos digitais, né? São os natos digitais. Mas como assim você não... Tive que ensinar ela a mexer no computador. Porque na empresa você precisa trabalhar com o computador. Precisamos, é verdade. Mas em casa não. E tinha notebook em casa, mas nunca tinha mexido. Por quê? O celular. Exato. E assim, você falou muito bem. Hoje, o que acontece? Nós já estamos tendo acesso a essas tecnologias. Reproduzindo uma fala de um executivo de uma dessas big techs aí. Ele falou assim, hoje, quando nós entramos num ambiente igual esse aqui, nós não perguntamos se eu vou usar eletricidade para fazer o meu trabalho. Eletricidade é uma condição sem a qual eu não consigo. Exatamente. A inteligência artificial, ela vai se tornar a mesma coisa. Eu não vou ficar perguntando assim, você vai usar IA ou não vai usar IA? Não. Você usa, você sabe mexer? Não vou nem perguntar isso, por quê? Porque isso já vai estar... É o óbvio. Isso já vai estar implícito, isso já vai estar... As pessoas já vão, o tempo inteiro já vão estar utilizando. E aí há alguns debates, há debates éticos, eu acho que tudo isso tem que ser debatido mesmo, da questão de regulamentação, isso tudo tem que ser debatido mesmo. Precisa. Eu uso sempre um exemplo, igual lá na década de 90, quando saiu o Código do Consumidor, foi uma polêmica. Mas hoje, quem de nós vive sem o Código do Consumidor? Idem para as regulações das novas tecnologias que vão surgindo ou da realidade que vai surgindo. E você tem o exemplo que você trouxe aí da qualificação, né? É uma confirmação de que nós vamos nos adaptando à realidade que nós estamos enfrentando. Então, hoje, as pessoas... repetindo a palavra aqui, não tenha medo, seja curioso. Pega aí pelo seu celular mesmo, faça um Google aí, e ferramentas de inteligência artificial mais utilizadas, loga usa o seu e-mail mesmo aí, qual o e-mail que você prefere, loga numa dessas plataformas de inteligência artificial gratuitas, começa a fazer algumas perguntas para ele lá. Começa a mexer, né? Conhecer. Começa a fazer algumas perguntas, começa a interagir e aí você vai começar a ver a transformação que isso vai trazer para o seu dia a dia. Nós não vivemos hoje mais sem inteligência artificial. Hoje, todos os meus processos, eu preciso usar a inteligência artificial para poder facilitar a minha vida. Isso vai reduzir o meu poder, o meu raciocínio, o meu intelectual, o meu aprendizado? Não. Porque eu estou adaptando a uma nova realidade. Não adianta eu querer que as pessoas que hoje, os natos digitais, por exemplo, da sua sobrinha, né? Os natos digitais, que já nasceram numa época em que a internet já está à disposição, não adianta falar para essa pessoa que ela não pode usar a internet para fazer alguma coisa, para pesquisar. Eu não tenho que exigir que essa pessoa saiba de cabeça, eu preciso exigir que essa pessoa saiba o que é aquilo ali. E aí ela vai aprender, ela vai desenvolver. E, voltando à questão do Senai, da FATESG, é procurar a gente, é conversar com a gente. Mundo IA FIEG, nós temos condição de trabalhar desde a pessoa física até a grande corporação. Essa era a minha pergunta.
Primeira pergunta é o seguinte: as empresas interessadas também é nesse endereço? Nesse endereço também, eles podem procurar, ou se preferirem, podem procurar a própria central nossa, que com esse contato, com essa primeira fala, a gente vai direcionar para qual que é a área responsável. Ou se preferir por e-mail, por exemplo, fatesg.senai@fieg.com.br. Tá embaixo no seu vídeo aí. fatesg.senai@fieg.com.br. Fala direto com a gente, fala direto comigo e a gente já começa... Tem um WhatsAppzinho aí, que o pessoal gosta de um WhatsApp. O WhatsApp, sim, é 62-3269-1200. Repete para mim. 62-3269-1200. Você pode entrar em contato aí, viu? Matuzinhos, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente está chegando no nosso final. Era uma entrevista de 30 minutos, virou uma entrevista de 1 hora. Obrigado. Foi muito bom o papo. Passou rápido. Eu quero te convidar para voltar aqui, porque esse é um assunto que não se esgota. Não né? esgota. E aí a gente falar de uns assuntos mais personalizados, como vocês fazem lá, que vocês atuam nesses setores. Beleza. E você que está interessado, não perca essa oportunidade. Se você não conhece qual é o poder da IA, você precisa se especializar, você precisa de um curso. Se você não quer se graduar agora, faça um curso inicial para você conhecer um pouco mais, para ver se você se interessa mais, porque não tem jeito, não tem para onde fugir. É a profissão do futuro, é o que vai mudar a vida, a qualidade do trabalho do ser humano e também o rumo da sua empresa. Economizando mais, não tendo prejuízos e facilitando e ganhando tempo, porque a gente precisa ter tempo para trabalhar e também para viver, né? Porque tem muita gente reclamando aí que não está tendo tempo para viver porque as coisas estão muito velozes. Mas a tecnologia está aí justamente para isso, para fazer uma parte do seu trabalho, facilitar também a outra parte. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Foi um papo bastante esclarecedor e já está convidado para voltar aí durante o ano para falar mais sobre inteligência artificial. Valeu, obrigado a você, obrigado aí pelo espaço. E podem contar comigo, sim, podem contar com o Senai, podem contar com a Fatesg. E eu vou aproveitar você aqui um pouquinho depois da conversa, que eu preciso ver se eu consigo algumas soluções também, viu? Ótimo, conte comigo. Eu vou aproveitar aqui a entrevista. Para você que nos acompanha, você sabe, até o nosso próximo encontro.